Como você deve saber, eu estou aqui todos os dias para dar uma sacada, mas hoje eu vou dar uma das sacadas mais importantes que realmente transformaram a minha vida e você tem que colocar isso em prática, porque senão... Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograme Seu Cérebro, para você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E hoje, de fato, a gente vai discutir sobre uma das regras mais importantes que realmente eu coloquei em prática na minha vida, a regra dos 5 segundos. E antes que você ache que é aquela regra que as mães falam, que quando cai um alimento você tem até 5 segundos para pegar, basta dar uma sopradinha e comer, que eu até diria que é um tanto quanto questionável essa regra, mas não tem nada a ver com isso. A regra dos 5 segundos reflete simplesmente o jeito que o nosso cérebro opera. Quando a gente tem alguma vontade de fazer alguma coisa, seja a vontade de dizer eu te amo, seja a vontade de fazer uma pergunta para um professor numa sala de aula, seja a vontade de fazer uma ligação, seja a vontade de empreender, seja qualquer tipo de coisa, o nosso cérebro libera um impulso. E esse impulso, ele fica muito forte no momento que a gente concebe uma ideia. A gente fala, nossa, que coisa incrível, quero fazer. E conforme o tempo vai passando, a gente simplesmente perde. É um impulso que declina muito rápido. Pensa num exemplo, de repente você está numa sala de aula e você tem vontade de fazer uma pergunta para um professor, mas talvez aquele não seja o melhor momento, porque ele está no meio de uma explicação, seja o motivo que for, mas você decide não fazer a pergunta naquele momento. E a aula vai passando, a mesma aula, o mesmo professor, a mesma turma, mas de repente passa um certo tempo e você fala, bom, tudo bem, eu não vou mais fazer a pergunta mesmo, talvez ela não seja tão importante assim. Você simplesmente perdeu aquele ímpeto. Se você está com alguém e tem vontade de falar eu te amo, você não fala naquele momento, você fala, bom, depois eu vou falar, o tempo vai passando e você perde aquele ímpeto. A gente perde muita oportunidade, a gente perde muita genialidade ao longo da nossa própria vida, simplesmente por deixar passar dos 5 segundos. E a regra dos 5 segundos é exatamente isso. Quando você tem um impulso, uma vontade de fazer algo, você tem que agir. E eu vou explicar quais são as possíveis ações que você pode colocar em prática, mas o importante é que você realmente faça algo, não deixe simplesmente ser uma ideia, porque essa ideia vai se perder ao longo do tempo. Se passar dos 5 segundos, de repente existe uma chance muito grande de você nunca mais fazer. Então, quais são as possíveis ações? Se você quer fazer alguma coisa que talvez não seja possível fazer imediatamente, você pode simplesmente anotar. O simples fato de você tirar do seu cérebro, colocar no papel, anotar no seu celular, mandar um e-mail para você mesmo, mandar uma mensagem para você mesmo, cada um faz do seu jeito, mas o importante é realmente tangibilizar. Escreva em algum lugar. Agora, se você realmente pode fazer aquilo, de repente fazer uma pergunta para o professor, levante a mão, já é uma ação. Você talvez não possa fazer a pergunta naquele momento, mas você declarou a sua intenção. Se você quer falar eu te amo para alguém, não perca a oportunidade, diga na hora que a vontade aparece. Esse momento que a gente simplesmente perde, estes 5 segundos faz com que a gente perca muita oportunidade, muita coisa que a gente tem aquela vontade tremenda de fazer, a gente vai deixando o tempo passar e 5 segundos se perdem, de repente 1 ano se perdeu, 2 anos se perderam e aí a gente olha para trás e fala, por que será que eu não entrei em ação? Por que será que eu não fiz? E o que você não fez foi aproveitar esse impulso. Na hora que a gente quer fazer alguma coisa, o nosso cérebro nos oferece a motivação e a motivação é exatamente isso. Quando a gente fala, poxa, que bacana, vou fazer isso, o nosso cérebro precifica, coloca na conta todos os benefícios futuros que a gente tem e o fato de a gente não fazer absolutamente nada com isso significa que para a gente não é tão importante assim, porque se fosse, a gente entraria em ação e o nosso cérebro entende essa mensagem e simplesmente começa a desconsiderar, começa a deixar de lado. Então, não permita que isso aconteça mais com você e realmente para mim foi uma das grandes transformações, tudo que eu tenho vontade de fazer, de repente, poxa, eu vou gravar um vídeo daquele assunto, eu pego meu celular na hora e eu anoto, eu quero fazer uma pergunta para alguém, eu declaro, queria te fazer uma pergunta, pode não ser agora o melhor momento, mas não vamos esquecer, eu quero ligar para uma pessoa, eu simplesmente pego meu telefone e ligo. Eu nunca digo eu vou fazer isso depois, porque eu sei que automaticamente depois é simplesmente uma tradução de nunca. E isso eu não quero que aconteça. As grandes ideias, as vontades das coisas que eu quero fazer, eu simplesmente não permito que fiquem para nunca. Porque se eu não gerenciar a minha genialidade, se eu não gerenciar as minhas ideias, se eu não gerenciar as minhas oportunidades, quem será que vai fazer isso para mim? Então é exatamente essa sugestão que eu te dou. Isso realmente transformou a minha vida. Todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, eu simplesmente tangibilizo. Eu não deixo que essa ideia se perca, como grande parte das pessoas costuma deixar acontecer. Agora, se você olhar para grande parte das pessoas, são pessoas que não necessariamente atingiram seus maiores objetivos. São pessoas que têm uma rotina que elas olham para a rotina e falam, nossa, não é a rotina
rotina que eu gostaria. Por que será que não é? Por que será que elas não atingiram seus objetivos? Porque simplesmente as vontades, o que ela sabia que ela tinha que fazer, as oportunidades que foram passando ao longo da vida, elas não aproveitaram neste período de 5 segundos. Então, lembre-se disso, coloque em prática, nunca permita passar mais do que 5 segundos de alguma ideia, de alguma intenção, de alguma vontade que você tem para você tangibilizar aquilo, nem que seja anotar no papel. E se você acha que isso é importante para alguma pessoa, não deixe de caminhar para ela, para que ela possa ter essa mesma reflexão, esse mesmo insight e colocar em prática também no dia a dia dela, para não mais perder a nossa genialidade, simplesmente jogando ela para o ar, deixando de forma etérea, e sim colocando em prática, fazendo virar realidade, porque isso é a sua responsabilidade. Ninguém mais vai fazer uma oportunidade virar concreta, virar realidade para você, a não ser você mesmo. Então encaminhe para essa pessoa, e se você gostou desse insight, deixa aqui uma mensagem, como é que você vai colocar isso em prática, ou de repente, alguma vez que você não utilizou os 5 segundos e de repente você perdeu uma oportunidade. Deixa aqui embaixo para servir de inspiração para que isso não aconteça com mais nenhuma pessoa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do seu cérebro, não deixa de entrar em reprogrameseucerebro.com.br e não deixa também de baixar o e-book gratuito em reprogrameseucerebro.com.br/ebook. E não deixa para fazer isso em mais de 5 segundos não, baixe ele agora e comece de fato a fazer os exercícios, a assistir os vídeos que estão dentro desse e-book para você cada vez mais conhecer essa máquina incrível e colocá-la para funcionar a seu favor. E para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e aqui amanhã às 19 horas a gente se encontra mais uma vez com mais insights para você conhecer essa máquina poderosíssima. E não deixe para fazer nada disso que eu te falei amanhã não, comece hoje porque o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã.